Existe um segredo guardado, as 7 chaves que acabou de ser revelado. Deus colocou em meu coração uma mensagem específica para você. Algo extraordinário e inesperado está prestes a acontecer na sua vida ainda hoje. Deus pede muito para que você ouça isso. Você não pode ignorar Deus, você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante, vai acontecer hoje, em menos de 3 horas. Eu peço que não diga isso para ninguém. Fique em segredo. Meu irmão, minha irmã, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e preste atenção no que eu vou te falar. Neste exato momento, enquanto você está aí assistindo este vídeo, algo extraordinário está acontecendo nos céus. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, escolheu este dia, esta hora, este minuto para manifestar bênçãos na sua vida de maneiras que você nem consegue imaginar. Não é coincidência você estar aqui agora. Deus orquestrou este encontro porque Ele tem algo poderoso para te revelar. Enquanto você me ouve, anjos estão sendo enviados. Portas estão sendo abertas e o nome de Deus está sendo glorificado através da sua história. Você pode não sentir nada ainda, pode até estar com o coração pesado, mas eu te digo pela palavra: o que Deus começou a fazer na sua vida neste momento não depende do que você sente, depende do que Ele prometeu. Essas bênçãos que estão vindo não são pequenas, não são migalhas. Deus não é um Deus de pouco. Talvez você esteja enfrentando uma necessidade financeira tão grande que te tira o sono, que te faz acordar de madrugada com o coração apertado, pensando nas contas, nas dívidas, nas responsabilidades. Eu te digo, Deus está trabalhando nessa área. Talvez seja uma porta profissional que se abre de forma sobrenatural. Um emprego que você nem esperava, uma promoção que parecia impossível, um negócio que vai prosperar além do que você sonhou. Ou talvez seja um relacionamento que está quebrado, partido, aquela pessoa que você ama, mas que se afastou e parece que não tem mais jeito, não tem mais volta. Deus está trabalhando ali também. Ele é especialista em restaurar o que o diabo destruiu. E pode ser até uma cura que você está precisando, uma dor no corpo que os médicos não conseguem explicar, uma angústia na alma que te consome por dentro. Deus está estendendo a mão dele agora mesmo sobre você. Sabe o que mais me impressiona na palavra de Deus? É que Ele não espera a gente estar perfeito para agir. Ele não olha para o seu passado, para os seus erros, para as suas falhas e diz: não, esse aí não merece. Não, o Deus que eu sirvo é um Deus que age exatamente quando a gente menos merece, porque Ele não age baseado no nosso merecimento, Ele age baseado na natureza dEle. E a natureza de Deus é amor, é graça, é misericórdia. Eu me lembro da história de Pedro, aquele homem impetuoso, cheio de defeitos, que negou Jesus 3 vezes na hora mais difícil. Ele olhou nos olhos de Jesus e disse que não o conhecia. Imagina a dor que Pedro sentiu depois, a vergonha, o peso da culpa. Mas o que Jesus fez? Depois da ressurreição, Ele não rejeitou Pedro, não o afastou do ministério. Pelo contrário, Jesus foi até ele e perguntou 3 vezes: "Você me ama?" E a cada resposta de Pedro, Jesus restaurou não só o relacionamento, mas o chamado dele. Pedro se tornou a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Pregou no dia de Pentecostes e 3.000 almas foram salvas. Isso é graça. Você que está me ouvindo agora pode estar pensando: mas você não conhece o que eu fiz, não sabe onde eu pisei, não imagina as escolhas erradas que eu tomei. Meu irmão, minha irmã, eu não preciso saber, Deus sabe. E mesmo sabendo de tudo, Ele escolheu te amar, escolheu te perdoar, escolheu te usar. A mulher samaritana tinha 5 maridos e vivia com um homem que não era seu marido. Ela era rejeitada pela sociedade e ia buscar água ao meio-dia para não encontrar as outras mulheres que a desprezavam. Mas quando Jesus se encontrou com ela no poço de Jacó, Ele não a condenou. Ele ofereceu água viva, transformou a vida dela completamente. E sabe o que ela fez? Correu para a cidade e evangelizou o povo inteiro.
Uma mulher que era motivo de vergonha se tornou uma evangelista poderosa. Isso é o que Deus faz quando Ele toca uma vida. Ele não apenas perdoa, Ele restaura, Ele transforma, Ele usa. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Deus está orquestrando algo extraordinário nos céus em seu favor agora mesmo. Não é amanhã, não é semana que vem, não é quando você estiver melhor ou mais preparado, é agora. Enquanto você assiste este vídeo, anjos estão sendo enviados com respostas para as suas orações. Portas estão sendo abertas na sua vida profissional que vão te surpreender. Pessoas estão sendo preparadas para cruzar o seu caminho e trazer oportunidades que você nem imaginava. Na área financeira, Deus está quebrando maldições de pobreza, de escassez, de dívidas que perseguem a sua família há gerações. Ele está fazendo nascer fontes de provisão onde só havia seca. Na sua vida emocional, Deus está curando feridas profundas, trazendo paz onde havia tormenta, restaurando a alegria que o inimigo roubou de você. E na sua saúde, o Deus que criou cada célula do seu corpo está liberando cura, está renovando as tuas forças, está trazendo vida onde parecia que só havia doença. Você lembra da história de Jó? Aquele homem perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Ficou sentado sobre cinzas, raspando as feridas do corpo com um caco de telha. A própria esposa dele disse: amaldiçoa a Deus e morre. Os amigos vieram e o acusaram. Disseram que ele estava sofrendo por causa de pecado. Jó estava no fundo do poço, no lugar mais escuro que um ser humano pode estar. Mas sabe o que a palavra diz? Que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. E não apenas restaurou o que ele tinha perdido, mas deu em dobro. Jó recebeu o dobro de tudo. Isso não é promessa vazia, isso está na palavra. O Deus de Jó é o mesmo Deus que está operando na sua vida agora. Ele é especialista em virar o jogo, em transformar luto em dança, em fazer nascer jardim no deserto. Eu sei que muitas vezes a gente olha ao redor e vê apenas impossibilidades. Você olha para a conta bancária e vê zero. Olha para o relacionamento e vê frieza. Olha para a saúde e vê doença. Olha para os sonhos e vê frustração. Mas eu vim te dizer hoje que os olhos naturais não enxergam o que Deus está fazendo no mundo espiritual. Eliseu estava cercado pelo exército sírio em Dotã. E o servo dele entrou em desespero quando viu os soldados, os cavalos, os carros de guerra. Ele disse: ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu respondeu algo que eu quero que você grave no coração. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando Deus abriu os olhos do servo, ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército do céu estava ali o tempo todo, mas só era visível no mundo espiritual. O mesmo está acontecendo com você agora. Você pode não ver, mas tem um exército celestial trabalhando em seu favor. Tem anjos abrindo caminhos, fechando bocas de leões, trazendo respostas. O céu inteiro está mobilizado pela sua causa, porque você é filho do rei, porque você tem valor, porque Deus tem propósitos eternos para a sua vida. Não importa o que os seus olhos veem, não importa o que as circunstâncias dizem, a palavra de Deus está acima de tudo isso. E a palavra diz que você é mais que vencedor, que nenhuma arma forjada contra você prosperará, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Escreve agora nos comentários: eu creio que Deus está abrindo portas na minha vida. Quero ver a tua fé declarada aqui, porque quando você declara publicamente, você está ativando algo poderoso no mundo espiritual. Agora eu preciso falar sobre uma coisa que confunde muita gente. Quando as bênçãos começam a fluir, quando as portas se abrem, quando a graça de Deus se manifesta de forma tão clara na nossa vida, vem aquela pergunta: por que eu? Por que Deus está me abençoando assim se eu não mereço?
Meu irmão, minha irmã, essa é exatamente a questão. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece. Se fosse por merecimento, nenhum de nós receberia nada de Deus. Mas graças a Deus que Ele não opera por merecimento, Ele opera por graça. E qual é a diferença? Merecimento é você receber aquilo que conquistou pelo seu esforço, pelas suas obras, pela sua perfeição. Graça é você receber aquilo que jamais poderia conquistar, não porque você é bom, mas porque Deus é bom. A Bíblia deixa isso muito claro. Paulo escreveu aos Efésios e disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você entende o que isso significa? Significa que Deus não distribui bênçãos porque a gente conseguiu ser perfeito ou porque atingiu algum padrão divino de justiça pelos próprios esforços. Ele abençoa porque Ele é bom, porque a natureza dele é amor, porque através de Jesus somos vistos como justos diante dele. Quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados, não vê as suas falhas. Ele vê o sangue de Jesus que te purificou. Ele vê você coberto pela justiça de Cristo. E por isso Ele pode derramar bênçãos sobre a sua vida sem medida. Pense na história do filho pródigo. Aquele rapaz pegou a herança do pai, foi embora, gastou tudo com prostitutas e bebidas, viveu uma vida de total rebeldia. Quando o dinheiro acabou, ele estava tão na miséria que desejava comer a comida dos porcos. Aí ele caiu em si e decidiu voltar para casa, não como filho, mas como servo. Ele ensaiou o discurso: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas sabe o que aconteceu? Quando o pai viu o filho de longe, ainda sujo, ainda cheirando a chiqueiro, ele correu, se lançou sobre o pescoço dele, encheu de beijos e mandou trazer a melhor roupa, o anel, as sandálias. Mandou matar o bezerro cevado e fazer uma festa. O filho nem teve chance de terminar o discurso ensaiado. Isso é graça. O pai não disse: primeiro você vai se limpar, depois vai trabalhar alguns meses para pagar o que gastou, aí a gente vê se você merece voltar a ser filho. Não. Ele restaurou imediatamente, completamente, abundantemente. Esse é o coração de Deus para com você. Não importa o que você fez, onde você esteve, quanto tempo você ficou longe. Quando você volta para Ele, Ele não te trata como servo, Ele te recebe como filho. E como filho, você tem direito à herança, você tem acesso às bênçãos, você tem lugar à mesa. Por isso as portas estão se abrindo agora, por isso a provisão está vindo, por isso a cura está sendo liberada. Não porque você mereceu, mas porque você é filho, porque Deus é pai, porque a natureza dele é abençoar. Eu quero que você levante as mãos agora, onde você estiver, e declare em voz alta: eu recebo a graça de Deus sobre a minha vida, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou abençoado. Declara isso agora com toda a tua fé. Descubra o segredo da prosperidade com o Devocional Digital. Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu irmão, minha irmã, eu preciso te falar uma verdade que vai mexer com o teu coração agora. Quantas vezes você já acordou de madrugada com aquele peso na consciência, com aqueles pensamentos martelando na sua cabeça, dizendo que você não presta, que você não tem valor, que Deus não pode te usar por causa do seu passado? Quantas vezes o inimigo já sussurrou no seu ouvido que você é indigno, que você falhou demais, que você decepcionou a Deus tantas vezes que Ele desistiu de você? Eu sei que esses pensamentos vêm, eu sei que eles batem forte, mas hoje eu vim te trazer uma palavra que vai calar a boca do diabo e acender uma chama de esperança no teu peito. Quando esses pensamentos de dúvida sobre o seu próprio valor surgirem,
eu quero que você lembre do que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você entendeu isso? Quando ainda éramos pecadores. Não depois que melhoramos, não quando ficamos certinhos, não quando paramos de errar. Enquanto ainda estávamos na lama, afundados no pecado, longe de Deus, foi exatamente nesse momento que Jesus decidiu morrer por você. Deixa eu te explicar o peso disso. Imagina que você tem um inimigo, uma pessoa que te traiu, que te feriu profundamente, que virou as costas para você e cuspiu na tua cara. Agora imagina que essa pessoa está em perigo de morte e você tem que dar a tua própria vida para salvar ela. Você faria isso? A maioria de nós nem consegue perdoar quem nos magoou, quanto mais morrer por essa pessoa. Mas foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Quando a gente estava em rebeldia contra Deus, quando a gente cuspia nas promessas dele, quando a gente escolhia o pecado todos os dias, foi nesse momento que ele olhou para nós e disse: eu vou morrer por eles. Ele não esperou você melhorar. Ele não colocou condições. Ele não disse: primeiro você tem que parar de pecar, aí eu penso se vou te salvar. Não, ele te amou primeiro, ele te escolheu primeiro, ele morreu por você primeiro, sabendo exatamente quem você era e o que você tinha feito. Entenda que a cruz não é apenas uma história bonita que aconteceu há 2000 anos. A cruz é o ponto culminante do amor divino, um evento que transcende o tempo e que ressoa em cada aspecto da sua vida hoje. Quando Jesus estava pregado naquela cruz, ensanguentado, com os cravos rasgando as mãos e os pés dele, ele não estava pensando apenas nas pessoas daquela época. Ele estava vendo você. Ele via o teu rosto, conhecia o teu nome, sabia de cada lágrima que você ia derramar, de cada noite que você ia passar em claro, de cada vez que você ia se sentir sozinho e sem valor. E mesmo assim, mesmo conhecendo tudo isso, ele não desceu daquela cruz. Ele ficou lá porque o amor dele por você era maior que a dor. A cruz não foi apenas um ato de amor histórico guardado nas páginas da Bíblia. Ela é uma realidade viva que opera na tua vida agora mesmo. Cada vez que você pensa que não tem valor, olhe para a cruz e veja o quanto você vale. Deus não daria seu único filho por algo sem valor. Você custou o sangue de Jesus e isso te faz precioso aos olhos do Pai. Você já parou para pensar no ladrão da cruz? Aquele homem era um criminoso condenado. Alguém que tinha feito coisas horríveis a vida toda. Ele estava pendurado numa cruz ao lado de Jesus, pagando pelos crimes dele. Ele não tinha como consertar o passado, não tinha tempo para fazer obras boas, não tinha como provar que merecia o céu. Mas no último suspiro da vida dele, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E sabe o que Jesus respondeu? Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não depois de pagar pelos pecados, não depois de se purificar, não depois de fazer penitência. Hoje. Por quê? Porque a salvação não é baseada no que você faz, é baseada no que Jesus fez. Aquele ladrão não mereceu o paraíso pelas obras dele, ele recebeu pela graça. E é exatamente assim com você. Essa compreensão de que Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores destaca algo revolucionário. A graça de Deus é um presente imerecido. Não é algo que você trabalha para ganhar, não é uma recompensa pelos seus esforços. É um presente que você recebe mesmo não merecendo. Sabe qual é o problema de muita gente? A gente tenta merecer o amor de Deus. A gente se esforça, faz promessas, tenta ser melhor e quando falha, entra em desespero achando que perdeu a graça. Mas graça, por definição, não pode ser merecida. Se você merecesse, não seria graça, seria salário. Graça é receber o que você nunca poderia conquistar. É como se você estivesse afogando no mar, sem forças para nadar, e alguém mergulhasse e te puxasse para fora. Você não merecia ser salvo, você não fez nada para merecer, mas foi salvo mesmo assim. Isso é graça. Então, como você deve responder a essas bênçãos todas? Como você deve viver sabendo que foi amado assim, que foi salvo assim,
que recebeu graça sobre graça? A resposta é simples: viva uma vida de gratidão. Deixe que cada nova porta que se abre na tua vida, cada novo caminho que é desbravado, cada nova bênção que você recebe, te leve a um compromisso mais profundo de viver para aquele que te deu tudo isso. Não viva por obrigação, como se estivesse pagando uma dívida. Viva por amor, como resposta ao amor que você recebeu. Quando você entende o quanto foi amado, você não precisa ser forçado a amar de volta, você quer amar. É como quando alguém faz algo extraordinário por você de graça. Você fica com aquela vontade de retribuir, não porque é obrigado, mas porque o coração está cheio de gratidão. Paulo escreveu: o amor de Cristo nos constrange. Não nos obriga, nos constrange. A gente é compelido pelo amor a viver diferente. Pense em Zaqueu, aquele homem que era odiado por todo mundo porque cobrava impostos e roubava o povo. Ele era rico, mas era sozinho, desprezado, sem amigos de verdade. Quando Jesus passou pela cidade, Zaqueu subiu numa árvore só para ver Jesus de longe. Ele não esperava nada, afinal, porque Jesus ia querer algo com ele. Mas Jesus parou embaixo da árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Imagina o choque. Jesus não rejeitou Zaqueu, não o condenou, não fez sermão. Ele simplesmente disse: eu quero estar com você. E sabe o que aconteceu? O coração de Zaqueu derreteu. Ele disse: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, devolvo 4 vezes mais. Ninguém mandou ele fazer isso. Jesus não exigiu isso. Mas quando você é tocado pela graça, quando você entende o amor de Deus, a resposta natural é uma vida transformada. Agora eu quero te encorajar a uma coisa muito importante. Se apegue firmemente à tua fé, independentemente dos desafios ou das tempestades que possam surgir no teu caminho. A vida, muitas vezes, pode parecer um terreno instável, cheio de incertezas e provações. Você olha ao redor e vê o chão tremendo, vê as circunstâncias mudando, vê problemas surgindo do nada. Mas eu vim te dizer que há uma rocha sólida a qual você pode se agarrar: Jesus Cristo, o Senhor. Ele é descrito nas Escrituras como o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras não são apenas títulos bonitos que a gente canta na igreja. Elas são realidades profundas que podem orientar cada aspecto da tua existência. Cada palavra carrega um peso eterno, uma promessa inabalável. Seguir Jesus como o caminho significa que você nunca estará perdido, não importa quão confuso ou sinuoso o caminho à frente possa parecer. Quantas vezes você já se sentiu perdido na vida, sem saber que direção tomar? Que decisão fazer, para onde ir? Você olha para um lado e vê uma porta, olha para o outro e vê outra, e fica paralisado sem saber qual escolher. Mas quando você segue Jesus, você tem a direção certa. Ele é a rota que sempre leva ao lugar certo. Pode parecer que o caminho está escuro, que você não enxerga 3 passos à frente, mas se você está andando com Jesus, você está no caminho certo. Lembra dos discípulos na estrada de Emaús? Eles estavam confusos, desiludidos, achando que tudo tinha acabado depois da crucificação. Mas Jesus se juntou a eles no caminho e abriu o entendimento deles. No final, eles disseram: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Quando você anda com Jesus, mesmo nos momentos de confusão, tem algo dentro de você que arde, que te diz que você está no lugar certo. Viver por Ele como a verdade significa que você tem um fundamento seguro sobre o qual construir tua vida. Vivemos num mundo cheio de meias-verdades e enganos. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma filosofia, todo mundo diz o que você deve fazer e como deve viver. As redes sociais estão cheias de gente vendendo fórmulas de felicidade, promessas vazias, mentiras disfarçadas de motivação. Mas a palavra de Deus permanece firme e confiável. Ela é um farol que nunca falha e um manual que orienta todas as decisões e escolhas. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Sabe por que tanta gente vive presa, amarrada, sem paz? Porque está vivendo com base em mentiras. A mentira te prende, mas a verdade te liberta. Quando você constrói tua vida sobre a verdade de Cristo, você tem uma base que não racha, que não desmorona quando a tempestade vem. Pense na parábola que Jesus contou sobre os dois construtores. Um construiu a casa na areia e outro na rocha. Quando veio a chuva, o vento e as enchentes, a casa na areia desabou com grande estrondo, mas a casa construída na rocha permaneceu firme. Jesus disse que quem ouve suas palavras e as pratica é como o homem que construiu na rocha. Não é só ouvir, é praticar. Não adianta você saber a verdade se não viver por ela. Mas quando você faz da palavra de Deus o teu fundamento, quando você toma decisões baseado na verdade, quando você escolhe andar nos caminhos do Senhor, você está construindo uma vida que não vai desabar quando as provas vierem. E elas vão vir, meu irmão, minha irmã. A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. A diferença é onde você está construindo. E abraçar Jesus como a vida significa que, mesmo nos momentos em que tudo parece estar desmoronando, você pode encontrar uma fonte inesgotável de esperança e renovação. Em Cristo, há uma promessa de vida não apenas no sentido físico, mas uma vida abundante, plena e rica em significado e propósito. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Não é uma vida morna, sem graça, de apenas sobreviver. É uma vida que transborda, que tem propósito, que tem alegria mesmo no meio da dor, que tem esperança mesmo quando tudo parece perdido. Lázaro estava morto há 4 dias, já cheirando mal no túmulo. Humanamente falando, não tinha mais jeito. Mas Jesus chegou e disse: "Lázaro, vem para fora." E o morto saiu vivo. Isso é o que Jesus faz. Ele traz vida onde só havia morte, esperança onde só havia desespero, alegria onde só havia tristeza. Então hoje eu te digo, não importa o que você está enfrentando, não importa quão difícil está a tua caminhada, não importa quantas vezes você já caiu, Jesus é o teu caminho, a tua verdade e a tua vida. Se agarre nele, confie nele, viva para ele, e você vai ver que essa vida vale a pena, que esse amor é real e que as promessas de Deus nunca falham. Em nome de Jesus, receba essa palavra agora. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul, no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: "Eu vou agora." Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações para sempre estar recebendo novas bênçãos, mensagens e ensinamentos de Deus. Agora acaba de surgir um vídeo em sua tela. É uma herança secreta que Deus te deixou. Toque e descubra que tipo de herança é essa.